Boa tarde, boa noite, bom dia, né? Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao canal Alta Performance Ciclismo. Nosso canal é especialista em passar dicas sobre treinamento, dicas sobre a prática, estratégia, técnica da pedalada, para que você possa colocar em prática e evoluir e melhorar os seus resultados no ciclismo. Mas esse vídeo de hoje eu não vou passar nenhuma dica, eu não vou passar nenhuma questão de treinamento. Eu vou falar sobre a prática, sobre competição. E vou falar um pouquinho também sobre o assunto polêmico, que todas as vezes que a gente tem prova gourmet no Brasil, esse assunto surge, que são os gregários. Esse vídeo vai ficar um pouquinho lento, vou tentar fazer ele... Eu vou fazer várias idas e vindas para explicar alguns contextos para vocês, mas qual que é o tema principal? Gregário. Galera, essas provas gourmet no Brasil dá o que falar, né? Porque a mulherada gosta de ir com gregário. Eu vou dar minha opinião. Não tô aqui pra julgar ninguém, não tô aqui pra falar o que é certo e o que é errado, tá? Eu só vou pontuar algumas situações sobre gregários, homens trabalhando, gregariando mulheres nessas provas. E se você é contra, se você é a favor, eu convido você a assistir até o final. Talvez você possa entender, né, o contexto, e também se você assistir até o final você vai me dar a oportunidade de te falar o porquê dos porquês, do que eu acho, o que eu acho, beleza? Vou começar falando, diferenciando uma seguinte questão. Eu falei prova gourmet. Qual que é, tipo, por que prova gourmet? É prova com inscrição cara. É esse o contexto, são essas provas mais focadas em gerar uma experiência pro ciclista, para a família, um ambiente todo diferente do que uma prova oficial, por exemplo, que tem uma inscrição mais em conta, são as federações ou a confederação que organiza, e são provas que visam mais a disputa, né, de um título, de um valor em premiação. Então a gente tem essas provas gourmets, como Letap, Giro de Itália, até mesmo um Bike Series. E a gente tem as provas oficiais, que são organizadas campeonatos estaduais, campeonatos nacionais, ou até outras provas que são ranqueadas, tá? A questão gregário, ela acontece principalmente, na verdade somente, nessas provas gourmets, por alguns motivos, que eu vou explanar para vocês aqui. O principal deles, e que facilita muito, é o fato de se largar homens e mulheres juntos. Mas isso não pode ser utilizado como disputa, ou desculpa. Por quê? A gente tem a prova de Ubatuba, que é uma prova oficial, é uma prova que vale ranking nacional, larga homem, mulher, cabelo solto, homem de calcinha, mulher de calcinha, homem de cueca, larga todo mundo junto e não tem esse negócio de gregariar. Na verdade, até alguma dessas pessoas que levam gregário para as corridas nem sequer aparece nas provas oficiais. E eu ainda vou explicar por que isso acontece, tá? O que é gregário, Cris? O que você está falando? Pessoal, na prática do ciclismo de estrada, que é disputado por equipes, existem ciclistas específicos para trabalharem, para gregariarem. Esses ciclistas que são gregários, eles são responsáveis por buscar água no carro, eles são responsáveis por colocar ritmo na prova, eles são responsáveis por atacar. Tudo isso visando uma estratégia específica para fazer com que o seu líder de equipe, para aquele dia, chegue como o campeão no final do dia, tá? Então, o gregário é o cara que trabalha, ou a gregária, né? Eu, por exemplo, na grande maioria das provas que eu disputei, eu fui gregária, tá? Isso no ciclismo profissional. Então, atletas de uma mesma equipe trabalham juntos, alguns com especificações de funções para exercerem durante a prova, visando a vitória do seu líder, ok? Tá explicado, então, o que é gregário. Agora, eu quero explicar para você um pouquinho do que era o ciclismo quando eu comecei a praticar aqui no Brasil. Eu comecei a praticar ciclismo em 2007, se não me falha, 2007. E a base das nossas disputas eram provas de 1 hora, e a gente brinca até hoje que era a prova vira-canteiro. O que é uma prova vira-canteiro? Numa avenida de uma cidade,
você vira o canteiro, arranca, vira o canteiro pro circuitinho ali de no máximo 3, 4 mil metros, ou seja, 2 km de cada lado no máximo, vira canteiro e arranca, ganhava quem chegasse em primeiro lugar. E era aquela tacaceira o tempo inteiro. Foi passando o tempo e foi chegando algumas provas aqui no Brasil, provas de estrada, né? Não é fácil colocar provas de estrada no Brasil, viu, galera? É muito difícil, porque é muito caro hoje em dia você parar um trânsito, você tem que pagar para a polícia, você tem que pagar para colocar cone, você tem que pagar por um monte de coisa, então é muito caro. Por isso que essas provas de circuito eram muito mais realizadas no Brasil. Só que lembra que eu falei no começo que as provas organizadas por federações, elas têm inscrição mais cara e tudo mais? Pois é, inscrição mais barata? Pois é, essas inscrições mais em conta faz com que o organizador não tenha dinheiro para interditar uma estrada, por exemplo, 30 km indo, 30 km voltando, fica caríssimo. Essas provas gourmets, que já tem uma inscrição mais cara, na casa ali de 600 até 900 reais, dependendo do lote que você pega, os organizadores, e também com patrocínios gigantescos, os organizadores já conseguem fechar rodovias e aí realizarem as suas provas. Saímos então, os anos foram passando e por volta de 2011, 2012, começou-se a aparecer as provas de estrada no Brasil. As primeiras que eu disputei foi Copa Claro 100K, Mário Roma naquela época que começou a organizar essas provas, a Vivi, a Luciene, então as equipes começaram a levar os atletas para disputar esse tipo de prova. Na época, a internet não era tão assim acessível, né? E o principal meio de patrocínio para bancar as equipes era via aparecer na televisão ou num jornal ou numa revista especializada. Então, e essa Copa Claro 100K dava-se uma premiação muito grande, ela tinha a Claro, né, a empresa telefônica patrocinando, então tinha-se uma visibilidade legal, as equipes precisando de mais visibilidade para sustentar, né, aportar a toda a sua estrutura e os seus atletas, começou a levar os seus atletas para essa Copa Claro 100K. Copa Claro 100K era uma prova gourmet, infelizmente acabou, né? Era uma prova gourmet. Não faço ideia de quanto custava as inscrições na época, mas tinha uma baita premiação e era bem legal. Tá, então começou. Largava homem junto com mulher, todas as categorias junto, e assim era a disputa da Claro 100K. Legal, não se tinha tanta internet ainda, beleza. Eu quero dar uma pausinha nessa ordem cronológica das coisas, só para pontuar assim a questão agora. Eu quero que você reflita sobre quais são os valores do esporte. Por que uma pessoa começa a praticar o ciclismo? Por que ela começa a competir? Os valores, os objetivos são bem individuais, né? Obviamente que os valores individuais, mas o esporte em si, ele tem valores, ele em si, da disputa, da lealdade, da disputa limpa, da superação, da disciplina. E dentro desse esporte que a gente pratica, tem algumas coisas que não precisam estar na regra. É fair play, é bom senso, é hombridade e lealdade. Não precisa estar na regra do esporte para que seja feito. Guarda bem isso que eu tô falando para vocês, porque lá na frente eu vou pontuar algumas questões que vai ligar com esse não precisa estar na regra, tá bom? Ok. Entendendo o que se busca e que cada um tem os seus valores, eu pontuei 3 objetivos principais assim bem claros. Por que uma pessoa começa a competir? Algumas porque elas querem ganhar. Eu sou uma delas. Outras porque querem se desafiar. E nessas provas gourmets é a grande maioria delas. Pessoas que estão ali para superar aquela distância, ou abaixar o seu tempo, ou se manter motivado para continuar praticando esporte, que traz qualidade de vida e saúde, obviamente. E um outro objetivo
na disputa que as pessoas começam a competir, que eu pontuei aqui, é a famosinha visibilidade curtidinha no Instagram. E aqui, a indústria do esporte tem uma culpa. Lá em 2007, quando eu comecei a praticar o ciclismo, a gente não tinha tanto acesso à internet, e muito menos redes sociais, era tão propagado como hoje. Na época, eu acho que era um Orkut. As redes sociais tomaram conta do nosso dia a dia. Muita gente passa mais tempo na frente de um celular do que olhando para quem está do seu lado, né? E aí, é status hoje em dia aparecer bem no pódio. E pouco interessa muitas vezes pouco interessa o que se faz para chegar nessa visibilidade, para ter uma curtida. Que vai totalmente contra o que se é feito, né? Vai totalmente contra aos valores do esporte. Aquele que não precisa estar na regra de uma disputa leal, de uma disputa limpa. Então, é nesse ponto agora que a gente vai chegar. Eu falei da indústria do esporte, né? Que a indústria do esporte tem uma culpa em muito do que vem acontecendo sobre essa questão dos gregários, do doping. Não é o caso desse vídeo que eu vou falar, mas por que a indústria do esporte tem essa culpa? Porque até certo tempo, até 2010, 2011, 12, para você conseguir uma equipe no Brasil, você tinha que ganhar muita corrida. Muita. Nossa Senhora! E quantas pessoas deixavam sua casa indo em busca de um top 10, de um top 5 numa corrida da CBC, da Federação Paulista, da Federação do Acre, da Federação de Rondônia. E quando eu terminava, já ia logo ver o resultado, mas não para postar. O objetivo de ver o resultado não era para postar nas redes sociais, era para, quem sabe, alimentar a esperança de ter o convite de uma equipe grande para representar. Eu me emociono nessa hora porque assim, o esporte fez a minha vida, né? E eu corri muitas vezes pelo um prato de feijão. Eu corri, estudei através do esporte e então, só que hoje a gente vê esses valores muito perdidos. A gente vê a curtida sendo muito mais valorizado do que a luta de um atleta, do que a luta diária de uma pessoa. Porque antes da gente ser um atleta, a gente é uma pessoa, né? Então a gente, é duro, né? Você vê, tipo assim, às vezes uma pessoa que, porque ela tem mais seguidores, ela tem mais valor do que você para um patrocinador. E aí, a indústria do esporte começou a valorizar muito a visibilidade que o atleta tinha nas redes sociais. E tá tudo bem, porque é muito caro aparecer na Globo, num jornal, numa revista, e passou a ser muito mais barato trazer visibilidade para os equipamentos através do atleta. Só que tem um detalhe. Muitos atletas, e eu vou chamar aqui de atleta gourmet, eles não são as melhores referências de equipamentos. Eles não são ídolos. E quem fomenta o nosso esporte, de uma forma geral, são os ídolos. Para pensar o que seria do mountain bike nacional se não tivesse o Henrique Avancini. Eu uso o Henrique Avancini como referência, mas a gente pode citar tantos outros nomes que vêm brilhando. Alex Malacarte, o José Gabriel, o Cusi, Raíza, Karen Olímpio, isso no mountain bike. E me desculpe se eu esqueci de outros nomes tão importantes para o mountain bike nacional hoje, porque eu preciso ser breve. Então a indústria do esporte, entendendo que precisa fomentar também a prática esportiva em si e valorizar os atletas, começa a dar alguns sinais de mudança dos valores, voltando a valorizar as equipes, voltando a valorizar os atletas, né, os competidores, e quem sabe fazer disso uma conduta, né? Mas entendendo que essas provas gourmets dão muita visibilidade e massageia o ego, porque visibilidade é legal, né? Quem não gosta? Eu não vou ser hipócrita, acho legal, mas não pode deixar passar por cima dos valores. Esse é o problema. Tá, voltando. Então, algumas pessoas começaram a ter alguns tipos de conduta para burlar as regras que não existem.
Porque como algumas pessoas dizem, quando a gente abre esse assunto para discutir, estamos falando de uma prova amadora, mas que existe um campeão. E que tipo de campeão a gente está formando, né? Ok. Cris, qual que é o problema do gregário nisso tudo? O problema do gregário é você ter um homem trabalhando para uma mulher, ditando ritmo para ela. Quando a gente fala lá, quando começamos a praticar esporte, o ciclismo, nessas provas de estrada, com um pelotão único, homem e mulher, todo mundo junto, entenda-se o seguinte: a mulher largava na roda dos caras, pode pegar vácuo, é livre, você se agarra até onde você conseguir, e depois, ou estourar o motor e ponto. Isso é uma coisa, esse é um cenário. Quando você fala de uma mulher largando com um homem, esperando ela na subida, ditando ritmo no plano, parando para pegar água enquanto ela segue, disputando contra uma mulher que está sozinha, se agarrando na roda de um cara, precisando parar para pegar água, ou então sem pegar água durante 100 quilômetros. Na descida, direcionando, dando a referência. Turma, isso faz total diferença. Total diferença no resultado, no desempenho. E isso muda o resultado de uma prova, tá? Cris, mas a gente tá falando de uma prova amadora. Você falou que essas provas são baseadas em experiência, que elas são baseadas, são realizadas pelos organizadores, que você leva a família, que você curte o ambiente, curte o cenário. Nós, profissionais, vai lá de enxerido. Concordo. Mas entre os amadores, tem os profissionais. Tem os que se dedicam, que treinam para aquela prova e que tem valores e que tem princípios. E que mesmo não estando na regra, não vai levar gregário. Porque o valor do esporte é a superação, é o desafio. A vitória é dada a um do dia que se preparou para aquilo, mas disputado de forma leal e limpa. Se nós estivéssemos falando de uma mulher disputando contra outra mulher, que uma dessas duas está com a sua equipe de mulheres trabalhando para ela, tá tudo bem. Nós temos aqui uma mulher e nós temos aqui uma equipe. Estamos falando de mulheres somente. A partir do momento que essa mulher aqui tá com um homem, e por mais que aqui esteja com uma equipe, não tá igual, turma. Isso aqui é uma dupla mista, isso aqui não é mais um único sexo. Se inscreve na dupla mista. Vamos parar para imaginar o que seria da Brasil Ride quando disputada só em dupla, se as duplas, se as mulheres começassem a pagar duplas masculinas para trabalhar para elas. Porque é o que acontece no ciclismo de estrada. As mulheres pagam os homens para trabalhar para elas. Cris, mas é uma prova amadora, não está no regulamento, você pode fazer o que você quiser. O amador também vai em busca de resultado. Eu tenho atletas amadores que foram para Cunha, que vai para Campos do Jordão em busca de resultado. E chegam lá e se deparam com pessoas que estão levando os seus gregários. Não está na regra, Cris. Pode, mas não é leal. Quando você coloca sua cabeça no travesseiro, o que você pensa? Ganhei, o cara me levando. Legal, cara, bacana. Eu posso estar numa prova, turma. Se eu fizer 10º, as 9 primeiras tiver com gregário, eu ganhei. Porque pra mim isso não é leal. Isso não é jogo. Vamos voltar à parte da experiência? Uma senhora, uma pessoa que não tem experiência de estrada, que não sabe correr sozinha, não sabe trocar um pneu, não tem referência de descida, vai lá, paga seu gregário e leva pra conduzir ela. Tá tudo bem. Ela precisa. E eu acho legal isso. Você vai disputar vitória. Você vai lá, paga um cara pra trabalhar pra você. Vamos repensar. Vamos repensar. Eu acho que é válido. Esse vídeo aqui não vai mudar nada. Vai continuar tendo letap, vai continuar tendo Giro de Itália, vai continuar tendo Bike Series, a mulherada vai continuar levando. E na verdade vai piorar, né? Isso aí vai piorar, porque o ser humano é ambicioso, o ego fala mais alto.
mas eu não poderia deixar de dar a minha opinião clara e incisiva sobre isso. Eu hoje tenho competitividade suficiente para disputar contra essas mulheres, mas um dia eu não vou ter mais. Vou continuar com a minha opinião. Eu não vou levar gregário, eu não apoio os meus atletas levarem gregários, não é uma disputa leal, não é uma disputa limpa, não faz parte do esporte, não faz parte dos valores, e muito menos pelo que você começou a praticar o ciclismo. É isso, pessoal. Ah, e detalhe, para quem chegou até aqui no final, se perguntou, por que você não estava no Etapa Cunha e tal? Pessoal, esse ano eu dei uma retiradinha dessas provas mais gourmet, porque eu tô correndo novamente Elite, junto com a equipe ABEC Rio Claro. No dia 16 de abril eu tô embarcando para a Europa, eu vou ficar 3 semanas junto com a seleção brasileira, competindo na Europa, então esse foi o principal motivo no qual eu não corri Cunha, não vou correr o Giro de Itália Like a Pro, pensando na minha preparação física e mental com as provas junto à seleção brasileira lá na Europa, tá bom? É isso, um abraço!